Está na Família Web Rádio. Um show de rádio. Programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Bom dia, meu amigo Enéas. Bom dia, Luiz. Como está o senhor? Estamos aí Bom dia. agora. Bom dia, ouvintes. Bom dia, família Web Rádio. Bom dia a todos que nos ouvem, aqueles que nos acompanham, né, Luiz? E agora estamos aí, hein? Hoje, Psicologia em Casa, até no YouTube, hein? Hoje estamos gravando, né? Perfeito. Telefone, Enéas, vamos lá. 11 99995 5978. 11 99995 5978. Qual seria o tema de hoje, Enéas? Luiz, vou falar, não é falar, porque dá a impressão que eu vou dar aula, né? Na verdade, vamos conversar a respeito de um comportamento. Tem ventilador ligado aí, Enéas? Tem. Precisa desligar? Tá fazendo barulho, infelizmente. Você quer que eu passe calor aqui, né? Não, mas deixa assim mesmo, deixa, Enéas, tá bom. Tá atrapalhando muito? Não, pode dar, dá para entender o que você está falando. Ah, então tá bom. Pode deixar ligado. Mas eu estava dizendo que vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que está muito em moda esses dias, né? Política! Não, política não. Vamos falar sobre assédio. Ah, tá certo. Que não tem só moral, né? Não só sexual, mas tem vários tipos, né, de assédio. E vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que faz com que o ser humano acabe, muitas vezes, tendo esse comportamento. Lembrando, né, Luiz, que há muito tempo, aliás, o que nos conduz aqui no nosso papo de Psicologia em Casa é que nós somos movidos por emoções e sentimentos e que isto resulta em comportamentos e atitudes, né? Então, por mais estranho que possa parecer, qualquer tipo de assédio é um comportamento. O problema está na qualidade, na intenção, naquilo que ele provoca, né? E o quanto ele indica alguns transtornos que podem estar acontecendo com a pessoa, né? Com a pessoa que pratica, e o quanto do aspecto humano está sendo desconsiderado, porque tem muito a ver com o que causa na outra pessoa, né? Então, vamos lá. Pensando nesse comportamento, e eu me propus a falar com ele, a respeito dele, né? Exatamente porque hoje está se comentando muito, né? Diante do que aconteceu aí, e eu não quero mencionar nenhum nome, nenhuma outra referência, né? Porque nós estamos falando de comportamento, não estamos falando de notícias, apenas aproveitando, né, aquilo que está sendo comentado diante das notícias acontecidas, né? E diante das notícias, todos nós somos de alguma forma mobilizados, de toda forma somos lembrados, de toda forma somos pegos em refletir as nossas próprias maneiras de ser, os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios hábitos e assim por diante. Enfim, toda notícia nos faz pensar, né?
Então, primeiramente, vamos pensar um pouquinho sobre o que é assédio, né? E aí tem uma palavra que já logo dá uma direção do que nós estamos falando e com o que nós estamos sendo, digamos, bombardeados, ou estamos sendo lembrados, ou sobre o que se tem dado tantas notícias, né? O assédio consiste numa perseguição, né? Perseguição insistente e inconveniente, que objetiva uma pessoa, ou, às vezes, objetiva um grupo, isto é, tem na sua intencionalidade e na sua inconveniência e na sua insistência e no seu comportamento de perseguição uma pessoa ou propriamente um grupo, né? Então, olha só, nessas várias palavras, quantos comportamentos eles podem ou elas podem evocar, né? Primeiramente, a palavra perseguição, né? Se você pensar na palavra perseguir, né? Seguir é uma palavra comum, fácil, todos nós, digamos assim, todos nós usamos essa palavra, né? Seguir alguém, seguir uma religião, seguir um método, seguir uma técnica, seguir um caminho, seguir uma estrada, e assim poderíamos pensar... Oi? Seguir um carro, seguir um carro e assim por diante. Então, agora, perseguir, né? O prefixo per é por. Então, é seguir alguém por alguma coisa. Seguir um caminho por alguma coisa. Você segue um caminho para chegar a algum lugar, né? Você segue uma técnica para praticar ou aprender alguma coisa, e assim por diante, né? Então, por seguir alguém por alguma razão, né? E aí já vem uma problemática, ou quem sabe até um transtorno, né? Porque seguir, no caso, alguém insistentemente ou de forma inconveniente, né, já nos alerta para uma razão não ponderável, né? Isto é, por que seguir alguém? E, curiosamente, né, você tem aí nas redes sociais o termo seguir, né? Você encontra sempre lá no nome da pessoa, no post da pessoa, no site, no vídeo da pessoa, você encontra lá seguir ou não, né? E quando você admira, você segue. Quando você não admira, você não clica no seguir, né? Isso significa, antes de mais nada, que nós dispomos de uma vontade, nós dispomos de uma decisão interna, de uma decisão exclusivamente pessoal, que nos leva a decidir entre seguir ou não, né? Em geral, as redes sociais querem se referir a seguir por uma admiração, seguir por uma preferência, seguir por um interesse, seguir por alguma outra razão. Tudo isto pode estar presente no seguir, mas o problema está no insistente e no inconveniente, né? Recentemente, houve uma porção de notícias nos jornais a respeito de uma atriz, eu também não vou citar o nome aqui, em que uma fã dela a perseguia há 10 anos, né? Estava em todas as peças que ela participava, estava em todos os lugares em que ela estava, conseguia encontrá-la em restaurantes e etc., né?
Então, isso é uma perseguição insistente e inconveniente, né? E essa capacidade que todos nós temos de seguir de uma maneira conveniente, de uma maneira admirável, de uma maneira saudável, né? É uma habilidade, uma capacidade que deixa de estar presente quando a pessoa é tomada de um transtorno que a faz assediar, que a faz perseguir, que a faz seguir alguém de modo inconveniente, né? Existem muitos tipos de assédio: o moral, o sexual, o psicológico, o virtual, o judicial, né? Entre vários outros. Quer dizer, existem muitas maneiras, né, de você seguir, perseguir insistentemente ou de maneira inconveniente, né? É claro que aquele que mais se comenta atualmente é o assédio sexual. Por quê? Porque ele tem uma profunda conotação moral, né? E, sendo assim, né, esse assédio sexual, ele se dá, muitas vezes, em situações e locais públicos, né? Ou locais onde não é possível o assediador, né, manter-se escondido ou não visto pelas outras pessoas. É uma grande diferença que existe no comportamento do assédio moral e do assédio sexual, uma grande diferença que existe entre casais, entre pessoas que moram sob o mesmo teto. E este assédio que se dá no ambiente doméstico é o assédio, talvez uma das formas mais graves, mais insistentes, mais desrespeitosas e mais perigosas, por conta de uma proximidade física, por conta de uma proximidade física, né? De uma proximidade até mesmo parental, muitas vezes, porque a vida em comum, ela cria amplas condições de intimidade. E estas condições de intimidade é que permitem proximidade, que nem sempre é conveniente, nem sempre é saudável, né? E pode facilmente acionar comportamentos inadequados, comportamentos insistentes e assim por diante, né? Então, o assédio moral, curiosamente, se dá também no ambiente doméstico, né? O assédio moral também se dá no meio familiar. O assédio moral também se dá no trabalho. O assédio moral também se dá em sociedade, né? Nos momentos sociais. Também se dá nos grupos, sejam de amizade ou sejam de trabalho, né? Também se dá, enfim, em muitas circunstâncias que possam permitir algum tipo de proximidade ou algum tipo de situação que evidenciem, que tornem evidentes um foco, né? Então, num grupo, eu posso estar focado, eu posso estar ligado em alguém, né? Embora haja como uma espécie assim de contexto o grupo, né? Então, o assédio moral, por exemplo, é um tipo de violência que visa sempre desrespeitar a dignidade pessoal, né? Eu acho muito importante essa palavra dignidade, porque muitas vezes nós esquecemos dela, né? Quando eu elogio alguém, por exemplo,
né? Eu posso estar elevando a dignidade pessoal, eu posso estar contribuindo em enaltecer a dignidade do outro, ou eu posso estar abusando, diminuindo, ignorando, desprezando a dignidade alheia, né? Então, quando no assédio moral eu tenho atitudes que desmerecem, que desrespeitam, que desconsideram, que se desfazem, que desclassificam e muitas outras palavras que nós poderíamos usar, né, a outra pessoa, eu estou cometendo um assédio moral, eu estou diminuindo essa pessoa, né? Muitas vezes eu faço isso com críticas, muitas vezes eu faço isso com comparações, eu me comparo, muitas vezes eu faço isso cometendo atos de injustiça social, muitas vezes eu faço isso não respeitando, muitas vezes, o trabalho do outro, eu faço isso desrespeitando e desconsiderando a inteligência da outra pessoa, desconsiderando muitas vezes o lugar que ela ocupa. Então, vamos pegar um exemplo muito comum. Você tem uma reclamação para fazer do serviço de uma empresa. E você, ao falar com a pessoa que te atende, né, hoje até está difícil, porque primeiro, hoje você passa por toda uma sequência de gravações, né, exatamente para você conversar com uma pessoa, uma atendente, em último caso, né, mas quando você chega a conversar com esse atendente ou com essa atendente, você trata como se ela fosse ou ele fosse precisamente a empresa. E você se esquece de que aquela pessoa que está ali para te atender, ela segue uma série de normas, de regras, de procedimentos, e ela segue uma série de passos que precisam ser seguidos para você conseguir, digamos assim, entregar a tua queixa ou a tua solicitação, né? E isto significa que, respeitando aquela pessoa e os passos ou as regras que ela tem que seguir, você está contribuindo para o assédio, para não cometer assédio que ofenda ou que desconsidere a dignidade daquela pessoa. Então, uma dica, né, se a gente pode chamar de dica isso, é que quando você está nessa situação, né, seria bom que todos nós tivéssemos um comportamento que é o seguinte: olha, eu sei que eu estou conversando com uma pessoa que representa esta empresa. Eu sei que não é você, mas eu tenho o seguinte problema para relatar, ou tenho a seguinte reclamação para fazer, né? Se você procedesse assim, você estaria respeitando a pessoa e, ao mesmo tempo, apresentando a sua queixa. Mas, porque existem muitas razões do nosso comportamento que, de repente, deixam de levar em conta o nosso respeito, a própria situação onde nos encontramos, e aí acaba violentando a dignidade da outra pessoa, porque muitas vezes aí, num caso de reclamação, você passa a tratar aquela pessoa como se ela fosse a empresa e como se ela tivesse cometido todos os erros dos quais você quer reclamar, né? O assédio sexual, né, ele envolve o aspecto moral, ele envolve muitas vezes o aspecto físico e também o psicológico, né? É também uma violência que se caracteriza por uma insistência de determinada pessoa ao se insinuar, ao se mostrar, ao se
declarar para uma outra pessoa com comportamentos, né, compostos de atos, gestos, palavras e expressões sexuais, né? Você pode dizer sim, mas a pessoa está também fazendo tudo aquilo que eu comentei agora há pouco, diminuindo, desrespeitando, desconsiderando, né? Não levando em conta, ofendendo, agredindo, enfim, todas essas atitudes e todos estes comportamentos, né? De fato, você está fazendo isso, mas aí dentro de uma característica que eu diria assim, digamos, dentro de uma circunstância, né, sexual, isto é, além do moral que você está desrespeitando, ou estaria desrespeitando, você também tem aí uma conotação sexual, isto é uma intimidade que você não tem, que nenhum de nós temos com ninguém, né? Com ninguém, olha, nem mesmo com o nosso parceiro, porque ser parceiro, ter parceiro sexual, não é sinônimo de abuso, não é sinônimo de assédio, não é sinônimo de desrespeito, não é sinônimo de insinuação inadequada, não é sinônimo de apreciações ou definições desrespeitosas e assim por diante. Então, são limites muito estreitos, porque ao tratar com uma pessoa com uma intimidade que não é permitida, a pessoa pode estar cometendo um assédio até mesmo com um parceiro, até mesmo com uma pessoa que se gosta ou que se diz querer bem. Então, é uma violência também, assim como é o assédio moral, né? Por quê? Porque há uma insinuação definida ou pensada sexualmente, provocando na outra pessoa sensações ou sentimentos de desrespeito, de humilhação, de desvalorização, de desmerecimento e assim por diante, né? Por isso é muito comum o assédio sexual no trabalho, né? Porque há uma confusão entre a intimidade, ou nem intimidade vamos falar, há uma confusão entre uma proximidade física de todo dia, né, de habitualidade, de todos os dias de estar vendo aquela pessoa. Então, vejam bem, uma pessoa com quem você trabalha todos os dias, né, você acaba adquirindo uma familiaridade com aquela pessoa. Então, você acaba conhecendo um pouco das roupas que ela usa, que essa pessoa usa. Você acaba Deu uma travadinha aí, né, Enéas? Deu uma travadinha. E agora são 11h28. No vídeo também deu uma travadinha aí, né? Então, vamos ver. Estamos aqui enrolando para ver se volta, né? Oi, Enéas, travou aí. Agora voltou. O vídeo. Vamos lá, Enéas. Vamos começar de novo, depois você... Bom, eu não sei aí como você, tecnicamente, como você faz. Como, Enéas, aí a música. Começar de novo. Certo. Não, então, só para eu concluir o que eu comecei a falar, eu estava dizendo que no ambiente de trabalho, por que se cria essa familiaridade? Porque você começa a participar ou começa a conhecer,
né, muitas coisas, muitos detalhes a respeito dessa outra pessoa. E eu dizia, você conhece os tipos de roupa que ela usa, os tipos de problema que ela enfrenta, as dificuldades que ela tem na vida dela, eventualmente falhas e virtudes que ela possui, né? Você começa a ter familiaridade com a aparência dessa pessoa em dias felizes, também em dias tristes. Então, eu dizia, há uma confusão entre esta proximidade, esta habitualidade que você acaba adquirindo com um colega de trabalho, há uma confusão entre isto e uma intimidade, né? Então, o problema da confusão está na intimidade, né? Está na intimidade. Esta habitualidade não pressupõe uma intimidade. Por isso que eu disse que a pessoa pode cometer um assédio mesmo com o seu parceiro, muito com os seus próprios familiares e assim por diante, por fazer esta confusão entre o aspecto da habitualidade com o aspecto da intimidade, que são coisas muito diferenciadas, né? Então, podemos ir para a música agora, Luiz. Olha, Enéas, vou te falar a verdade, eu não achei nenhuma música em questão. Não, Não, precisamente não. não. Eu vasculhei aqui, eu tenho uma música contra a violência da mulher. Eu não sei se cabe alguma coisa assim ou não, mas não achei não, Enéas, nenhuma música hoje. Aham. Eu imaginei que fosse mesmo difícil. Tédio, tal, essas coisas, tem muita música gospel, muita coisa assim, mas música sobre assédio, sobre... Eu estava até tentando me aproximar, mas não consegui. Tem problema, Luiz, vamos lá. Entendeu? Se você quiser, eu coloco aqui, eu tenho uma música em questão, Diga Não à Violência. Não, mas não precisa, né? Não precisa, não precisa. Vamos continuar no tema. Isso aí. Tema. Então vamos lá, Enéas, diga lá. Na ponta da agulha? Não. Eu não tenho música, se você quiser eu coloco essa. Ok, então vamos lá para a gente... O café. Ir pro café, para a gente mudar o momento, né? Então vamos lá. Não precisa mais da base, nem da sombra, nem do lápis, nem do blush. Você não vai precisar mais esconder os hematomas dos seus olhos. Você deu amor pra um cara, na verdade um covarde disfarçado de crush. Como pode esse ser que jurou te proteger ferir seus sonhos? Quem ama não maltrata, nem com rosas, nem com flor. Tampouco te agride dizendo que é amor. Você não precisa disso. Sentimento abusivo. Tem mais gente querendo te amar. Você merece viver. E Deus tem o melhor pra você. Sei que Deus tem o melhor pra você, moça.
Tá aí, né? Uma música da consciência, né? De não. Não, Luiz, é uma música que tá super dentro. Tá, né? Tá. Tá super dentro. Tá super dentro. Contra a violência da mulher, hein? Exatamente. Curioso, né, Luiz? Depois dos. Hoje já se fala que o ser humano está sobre a Terra há mais ou menos 50 mil anos, né? Curiosamente, estamos falando muito mais do assédio do masculino sobre o feminino do que o inverso, por exemplo, né? Então, apesar do ser humano tanto tempo sobre a Terra, no mundo, né? Especialmente nos últimos tempos, prevalece muito, né? Um sexo sobre o outro, né, Luiz? Olha, Léo, vou dar um pitaco aqui. Não quero Vamos lá. Ontem eu falei com a doutora Ivene, a gente não quer censurar nem opinar, a gente não quer, como que fala, ser juiz, né? Mas sobre o assédio é o seguinte: a vulgaridade, Enéas, está correndo solto aí também na rua, viu? Sim. É o seguinte: comportamento de vestuário, vulgaridade, tem mães que não colocam vestuário, sabe, pensando que está na praia. Me parece, né, que o assédio, ela é o contrário, né? A pessoa está sediando a outra pessoa a ficar reparando nela, entendeu? Chamando a atenção, que você está dizendo? Chamando a atenção. A vulgaridade chega no termo, a pessoa em si, sexo masculino, feminino, quer ser, Enéas, quer se vulgarizar. Tá certo o que eu falei? O termo está certo. Então, O termo tá certo. o comportamento é vulgar. Pronto, Enéas. Só não sabemos se esse comportamento vulgar nós poderíamos classificar como alguém intencionalmente vulgarizar ou ter o seu comportamento vulgarizado, ou se o comportamento vulgar é um julgamento de alguém sobre alguém. É isso que eu estava conversando com a doutora ontem. Vamos pegar o aspecto sexual, por exemplo. Né? Se você vir na rua dois cães tendo uma relação sexual, é muito mais fácil você olhar aquilo e dizer que é a natureza, né? Certo? Agora, se você vê dois seres humanos tendo um comportamento sensual ou mesmo sexualizado em público, nós julgamos. Então, isso mostra que nós sabemos reconhecer o que é natural e o que não é. Sabemos reconhecer o que é próprio da natureza e o que é de uma pessoa, mas que nós não devemos afirmar que se trata de algo intencional, porque nós não sabemos o que aquela pessoa está, de fato, tendo intenção, ou intencionalmente provocar. O problema é que a sociedade, né, viver em sociedade, criou-se uma série de normas, uma série de regras, uma série de costumes, e se você for se informar a respeito de que outros
de como são certos costumes, do que é valor para nós e do que não é, do que é costume para nós, do que não é, né? Você vai ver que as culturas possuem regras muito diferentes. O que é valor para nós não é para uma pessoa de outra cultura. O que é um costume para nós é feio ou não é desejável para outra cultura, e assim por diante. Então, o problema está em que nós usamos as regras, os costumes e os valores da nossa cultura para enquadrar o comportamento da outra pessoa, né? E isto faz com que o comportamento humano se torne muito mais confuso diante de certos comportamentos e diante de certos valores. Temos aí o Código Penal, por exemplo, temos o Código Civil. O mundo está cheio de códigos que, em tese, são códigos de costumes, de maneiras corretas de proceder, e assim por diante. Porém, fica difícil definir as intenções, fica muito difícil de definir a intencionalidade, né? E é por isso que, se fosse possível, né, nós pensarmos apenas no que nós estamos causando a outra pessoa, no que nós estamos provocando na outra pessoa, talvez houvesse comportamentos muito mais corretos e menos desrespeito, menos desconsiderações, né? O assédio, né, atinge homens e mulheres, para a gente não deixar de mencionar isso. Atinge homens e mulheres, né? No entanto, na nossa sociedade, nós sabemos que as mulheres são as maiores vítimas em número e em acontecimentos, em incidência, né? Haja vista, atualmente, o grande número de feminicídios, por exemplo, que são a prevalência, né, de certos valores ou princípios errados, ou de certas distorções, ou de certos transtornos, né, que acometem muito mais os homens em relação às mulheres. Supostamente, porque há quem diga, né, que as mulheres provocam. No entanto, o que nós vemos é que os homens, né, aí estou falando do universo, do mundo masculino, não deixa de ser aquele que acha, que pensa, que entende que não precise se controlar, né? Ou não precise desenvolver dentro de si uma consciência de respeito, de consideração, de não confundir certas intimidades, certas proximidades com oportunidades, né? Já falamos, portanto, do assédio moral, do assédio sexual, né? Mas nós temos um outro tipo de assédio, né, que se dá, chamado de assédio psicológico, né? O psicológico, né, ele é muito sutil, digamos assim. Na minha vida profissional de psicólogo, eu observo que mesmo pessoas em relacionamento duradouro, ou mesmo casais, muitas vezes não se dão conta de quando um ou outro está sendo abusado psicologicamente, né?
Acontece que o assédio psicológico, ele tanto pode se dar no campo profissional, como no campo social, como também no campo, como eu já abordei, no campo doméstico ou familiar, né? Na verdade, as palavras são mais ou menos as mesmas: comportamentos persistentes, comportamentos ofensivos, comportamentos abusivos, comportamentos intimidantes, intimidatórios, comportamentos maliciosos ou comportamentos insultuosos, né? E no mundo do trabalho, assim como também na relação dos casais, assim como também nos casos de feminicídio, né, existe um outro elemento que é a autoridade. No caso do trabalho, especialmente são os cargos, né, chefe, secretária, chefe subordinado, né, superior versus nível de colaboradores, né, que são os assédios cometidos em nome da autoridade, né, em nome da autoridade. Agora, você pode dizer assim, bom, mas no ambiente doméstico, por exemplo, não haveria necessidade do aspecto autoridade. Mas, olha, se você não pensou nisso ainda, eu vou comentar com você, né? No aspecto doméstico, no aspecto da intimidade, né, existe uma coisa muito praticada que é o poder. Portanto, muitas vezes é o suposto poder. Eu mando mais, eu tenho mais direito, eu sei mais, eu entendo mais, eu posso mais, eu tenho mais força. Todos estes mais aí compõem, né, esse poder da força, né, esse poder oculto, vamos dizer assim, né? E isso faz com que eu torne a relação injusta. Até porque nos relacionamentos de casal, se você observar, sempre há um que é mais tolerante e o outro que é mais colaborador. Sempre há um que é mais paciente e o outro que é mais impaciente. E assim por diante, né? Um que é mais, digamos assim, apto a lidar com imprevistos ou com situações de crise, e o outro que é tem muito mais dificuldade de lidar com situações de crise, por exemplo. Isto faz com que, em geral, um seja bom e o outro seja mau, né? Eu sempre costumo dizer que na terapia, quem costuma fazer terapia é sempre o bonzinho. O mauzinho sempre fica em casa, né? E o bonzinho não sabe mais o que fazer para tolerar o mauzinho. O bonzinho não sabe mais o que fazer para tolerar o mauzinho, que abusa, que se aproveita, que usa a força e assim por diante, né? Na verdade, no aspecto psicológico, no assédio psicológico, o que está em questão é, se tem uma palavra que pode de alguma forma resumir, é a ameaça, né? É a ameaça. O assédio psicológico, ele é um grande produtor de ameaças, tanto no aspecto social, tanto no aspecto pessoal, quanto no aspecto profissional. No profissional, é muito fácil da gente perceber, né? Proteção do chefe, ou o chefe dá atividades mais difíceis para um e mais fáceis para outro. O chefe sonega informações, né? Os chefes mostram que têm autoridade e poder, por exemplo, de mandar o funcionário embora. Isto é uma intimidação.
né? Ou então, muitas posições de autoridade se aproveitam para ridicularizar o outro, a outra pessoa. Agora, eu pergunto para você, se isso não acontece no aspecto social, no aspecto afetivo entre os casais, nas relações humanas, se isso não acontece entre amigos, se isso não acontece entre professor-aluno e assim por diante. A intimidação, o descaso, né? O famoso caçoar do outro, o famoso humilhar o outro, o famoso desprestigiar o outro. E o bullying tem alguma coisa? O bullying por excelência entre crianças, né? Todas essas atitudes nós podemos enquadrar no assédio psicológico. Por quê? Porque todos esses comportamentos de desmerecimento do outro estão desrespeitando, estão ridicularizando características ou maneiras de ser da outra pessoa, né? E isso acontece, gente, curiosamente, com 40 anos de profissão de consultório, eu posso dizer com toda certeza, curiosamente, isso acontece muito entre os casais, muito entre os parceiros, né? Quando você ridiculariza uma roupa, ou que o seu marido está usando, ou que a sua esposa está usando, né? Ou hoje, nos comportamentos homoafetivos, quando você ridiculariza um hábito, ou uma maneira de ser, ou uma roupa do seu parceiro ou da sua parceira, né? Toda a ridicularização do outro é um assédio psicológico. Aproveitar-se do outro, das habilidades do outro, sem com isso levar em conta a medida, né? E assim por diante, isto é ridicularizar o outro, humilhar o outro, diminuir o outro, né? Eu me lembro muito, há muitos anos atrás, uma pessoa, não vou nem dizer o sexo, né? Uma pessoa que tinha se separado do seu parceiro ou da sua parceira. E, curiosamente, esta pessoa continuava cuidando das roupas do parceiro. E continuava lavando e passando as roupas do parceiro, né? Há anos. E isto demonstra como, às vezes, o assédio psicológico é aceito, como ele é relevado, como ele é deixado de lado, porque parece que na convivência, né, a intimidade leva a certos desrespeitos que são aceitos ou são tidos como, digamos assim, normais, ou são tidos como, digamos, brincadeiras, né? Ou são tidos como um comportamento que eu aceito por parte do outro, quando isto não caracteriza nem respeito, nem consideração, nem admiração, nem convivência digna e respeitosa, né? Isso pode acontecer, como eu estou insistindo, tanto no aspecto familiar, como no aspecto social, como no aspecto dos grupos de amigos e assim por diante, né? E eu estou dando ênfase aqui, né, aos assédios ocorridos entre os casais, né, ou entre os parceiros, mas o que nós devemos lembrar e reforçar
é que várias vezes eu falei também no aspecto social, no âmbito social, ou no âmbito familiar, né? Grande parte dos assédios ocorrem no âmbito familiar, isto é, que vai além da vida dos parceiros, além da vida dos casais e assim por diante. E isto atinge todas as pessoas de uma família, né? Independente do nível de familiaridade ou de parentesco que a pessoa possua, né? Muitos assédios psicológicos, assim como também os assédios sexuais, se dão em família. E aí, entendida a família como amplo, né? Vocês já devem ter lido a respeito que a grande maioria dos assédios sexuais se dão entre pais e filhos e entre parentes próximos, né? Especialmente no que se refere a crianças, né? Então, por isso que eu digo que esse comportamento, não só de assédio sexual, mas de assédio psicológico, ou não só de aspecto de assédio psicológico, mas também do assédio sexual, se dão também no âmbito familiar, a grande maioria. Esse número é alarmante, porque ele chega a mais ou menos 90% dos casos. Então, você imagine que um assédio sexual de 100 ou de 10, 9 acontecem no âmbito familiar, né? Isto fala de uma doença social, de uma doença moral da qual as pessoas estão muitas vezes contaminadas, né? Para a gente finalizando, né, o assédio virtual, né? Com sim. o uso da internet. Esse aí é moda, né? Né? Exatamente. É uma prática individual ou de um grupo de pessoas que usam a internet, né, através de aplicativos, através de redes sociais, para importunar, ofender, intimidar, perseguir e hostilizar outras pessoas. Hoje, vocês devem saber, vocês que estão nos ouvindo, houve notícias a respeito, né, do assédio virtual. As redes sociais trouxeram uma espécie de suposta liberdade ou suposto direito para alguém falar mal de quem ele queira falar. E muitas vezes de aplicar ofensas, importunação, intimidações e mesmo perseguir pessoas que chegam, especialmente isso acontece muito entre os adolescentes, que ainda não têm um caráter totalmente desenvolvido, né, de se sentirem perseguidos, assediados e impotentes para lidar com esse tipo de ofensa ou de intimidação. Então, através da internet, que supostamente você pode falar o que quiser, né, a respeito de quem você quiser, que está se tornando um dos mais potentes, um dos mais graves assédios, né, contra as pessoas, né? Porque algumas pessoas, ao falarem na sua rede social aquilo que entendem que que deva ser falado, ofendem, intimidam, perseguem pessoas, né? E o que é muitas vezes mais grave ainda, fazem isso de forma anônima ou de forma oculta, né? De modo que isto acabe se transformando numa espécie assim de ofensa
geral contra alguém. E isto não é verdade. Por maior que seja o número de seguidores de alguém, não é o mundo todo que está dizendo aquilo a respeito de uma pessoa, de um comportamento ou de uma atitude dela. Então, vamos ampliar a nossa compreensão dos assédios e vamos pensar que qualquer tipo de assédio está indo além daquilo que constrói e daquilo que consolida o respeito à dignidade alheia, né? E isto muito menos está contribuindo para a nossa dignidade pessoal. Eu espero que nós possamos ter contribuído aí para uma reflexão sobre esse assunto que tem ocupado tanto as notícias, tem ocupado tantos meios de comunicação. Certo, Luiz? Falou de um tema atual, né, Inés? Super atual, né, Luiz? Tema atual, Super, super, super atual. Tá certo, então. Telefone, né, Ias? 119-9995-5978. Um grande abraço para você, Inés, e o pessoal que nos acompanhou aí todo esse tempo aí, desde manhã cedo. Um grande abraço a todos e o convite para o nosso próximo encontro. Inés, nós estávamos falando sobre viagem, né? Sim. Estou tomando as providências para que a gente tenha programas gravados aí, né? Se Deus quiser, para que não fique aí um débito, né? Acima de tudo. Obrigado, Inés. Grande abraço. Até dia, Inés. Até dia 17. Um abraço, Inés. Outro. Abraço a todos. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.